Nós estamos vivendo uma época, antes de começar, nós estamos vivendo uma época, irmãos, e eu vou responder diante de Deus, não estou querendo jogar pedra em ninguém, mas aonde as pessoas estão sedentas por um grande show, quem será o cantor, quem será o preletor de fora, qual é o grande assunto que será tratado. E nós não podemos entrar, estou me modernizando, irmãos, nós não podemos entrar nessa vibe, gostaram? Nós não podemos entrar nessa vibe, nessa onda de qual é o preletor, ou qual é o grande tema da mensagem. A mensagem é o Evangelho, irmãos. E como eu já disse, Evangelho significa boas notícias. Entretanto, a boa notícia começa sempre com uma má notícia. A má notícia é que eu e você acordamos hoje merecendo ir para onde, irmãos? Para onde, irmãos? Nós acordamos hoje merecendo ir para o inferno, irmãos. Vou renovar isso aqui entre nós. Vamos lá. Diga para o seu irmão: irmão, você acordou hoje merecendo ir para o inferno. Ai, pastor. Ai, pastor. Porque toda boa notícia antes tem que vir uma má notícia. Porque o boa veio para cobrir o que é mal. Os homens pecaram. Quantos pecaram? Todos. Quantos pecaram? Todos. Pastor, eu nunca roubei nenhum ceguinho no farol. Tive vontade, mas não roubei. Pastor, eu até cozinho para minha sogra. Eu trato bem ela. Eu prendo o cachorro quando ela vai em casa. Vontade que eu tenho de soltar, mas eu prendo o cachorro quando ela vai em casa. Mas as boas obras não nos salvam. O que nos salva é o que Ele fez. Este é o Evangelho da boa notícia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que estava condenado ao quinto dos infernos, ele agora, depois de encontrar Jesus, ele agora tem um destino certo. Nós vamos para o céu. E aplauda ao Senhor por isso. Glória! Glória! Vocês antes, na hora que eu cheguei, vocês estavam cantando uma música que tem que manter a chama, não é uma coisa, como que é? Manter a chama acesa, manter a luz acesa. A chama não se apagará. Como que a gente mantém a chama acesa? Com gratidão, irmãos. Primeiro nos lembrando da má notícia. Poxa, eu ia para o inferno, mas Jesus mudou isso. Jesus entrou na minha vida e mudou o meu destino, Batista. Sabe o que isso faz? Isto faz a chama manter-se acesa. Passo por dificuldades, passo por perrenhos, passo por tribulações, mas eu me lembro que aquilo que eu merecia não receberei mais, porque Jesus entrou dentro da minha vida. Esta semana, irmãos, sabe, tem esses negócios de patrocinado, né? Você está lá, eu não me lembro se foi no YouTube, se foi no Facebook, se foi no Instagram, mas mostrou um moço bonito, e ele estava em Dubai, um cara bonito, com uma namorada muito bonita, e ele mostra o vídeo, ele saindo de uma Ferrari, e ele dizia: olha, sou de Salvador, Brasil, mas tenho uma casa em Dubai, quero aprender a ter aquilo que eu tenho, quero descobrir como ganhar muito dinheiro, sem trabalhar que nem louco,
E ele dizia: eu não estou em Dubai trabalhando, eu vim para passear na minha casa em Dubai. Se você quer aprender a como ganhar todo o dinheiro que eu já tenho, clique em Saiba Mais. Não, misericórdia. E aí, para minha grande tristeza, não sei quantos viram, não sei se foi antes de ontem, na sexta-feira, eu recebo a notícia pelo UOL que um grande youtuber, influenciador, que tinha mais de 300 mil seguidores, quando estava saindo do hotel em Salvador, não sei quantos viram, não se sabe se foi assalto, se foi encomendado, mas ele estava saindo de um hotel em Salvador e deram um tiro na cabeça dele e ele morreu. O que eu estou querendo, pastor? Por que o senhor está mencionando isso? Porque, irmãos, nós não sabemos quanto tempo, no pouco tempo de vida que temos aqui na terra, nós não sabemos quanto tempo nos resta. E como eu e você, meu irmão, estude, trabalhe, entretanto, nunca permita que o temor do Senhor, que a Bíblia diz que é o princípio da sabedoria. Ser sábio, irmãos, não é ganhar muito dinheiro, não é ter grandes casas. Para quem vai ficar a Ferrari dele? Para quem vai ficar o apartamento dele? E na foto eu reconheci, porque na foto da UOL que mostrou na quinta-feira que ele morreu, mostra ele na academia, de sunga, um cara sarado. Tá bom, zerou a barriguinha, zero gordura, só massa magra. Vai servir para mó de quê? Vai servir, né, Júnior? Para mó de quê? O abdômen sarado, os bíceps e os tríceps extremamente definidos. Entenda o que eu estou querendo dizer. Por isso a importância de nós irmos aqui aos domingos, irmãos. Não é para show gospel, mas é para nós crescermos em conhecimento do nosso Deus. Como eu e você precisamos conhecê-lo e também aqui aprendemos as estratégias do inimigo. Porque você não vence uma batalha sem descobrir como o inimigo joga. Como é que ele trabalha, como é que ele mata. E é isso que nós viemos fazer aqui. Repita comigo: eu não posso vir para cá com desejo de ver um grande show, um grande artista, um grande cantor. Acho que é por isso que eu canto mal, irmãos. Porque eu gosto de cantar. Imagina se eu cantasse bem. Aí, irmãos, não ia ter culto, ia ficar só cantarolando. Eu ouço em casa, quando acaba aqui o culto, eu vou para casa, aí eu começo a ouvir o culto. Irmãos do céu, vocês são amorosos demais. Que eu fico assim, eu acho que eu ia levantar e ia embora. Mas ouça que, insisto, nós precisamos vir aqui primeiro para adorar a Deus, adorar ao nosso Pai. Quando você sai da sua casa, trabalhou a semana inteira, nesse friozinho, irmãos, ficar enrolado no cobertor, com chá quente, e uma bolacha de maisena com manteiga, margarina não, irmãos, margarina minha esposa gosta, manteiguinha. Aí, passando ali, numa bolacha de maisena, aquela manteiguinha com chazinho quente, meu, não tem coisa melhor. Mas aí você diz não para a sua carne e diz: hoje é dia eu ir para minha casa, a casa do meu pai. Hoje eu vou adorar o meu pai. Adorei o meu pai durante a semana, adorei o meu pai na academia, adorei na escola, adorei enquanto trabalhava, mas hoje é domingo. Pede cachimbo. Não, brincadeira. Lembra? A gente ouvia, né, quando era vititico. Mas
Os dinossauros, meu pai não gosta que chama vocês de dinossauro, irmãos. Tá bom, os Jurassic Park lembram dessa musiquinha. Então, ouça aqui. Não saia da sua casa com a expectativa de um mega show. Saia da sua casa com a expectativa de eu junto com os meus irmãos, né, Paulinho? Eu vou adorar o meu Pai, adorar o meu Salvador, adorar ao Espírito Santo, reconhecer que Ele é o Senhor de tudo e de todos, e depois ser instruído na palavra de Deus, ponto. Beleza, irmãos? Vamos aplaudir ao Senhor por isso, glória. Por que eu falo isso? Um desabafo meu, porque tem amigos meus, são amigos meus, que ficam procurando qual a mensagem que vão pregar, e falam assim, não, essa o pessoal não vai gostar. Aí procura outra. Não, isso aqui eles vão gostar, um monte de gente vai rir, eles vão ficar felizes, então, aí eu vou, essa aqui. Não, essa aqui eu não vou falar não, porque alguns vão ficar tristes, aí vão procurar outra igreja, alguns nem vão querer entregar o dízimo, porque essa mensagem... Que Deus nos livre disso. Diga assim, eu preciso vir com fome e sede de ouvir a palavra de Deus. Amém? Romanos capítulo 4. E nós vamos ver aqui que quando Deus escreveu Romanos 4, Ele estava pensando em mim e em você. E Ele tinha algumas expectativas, porque Ele sabia que eu e você, no dia 4 de junho, estaríamos aqui para ouvir a sua voz e ouvir a sua palavra. Eu não sei o que vai acontecer com você no final da tarde, nem amanhã. Lembra do Osés de Paula? Amanhã eu não sei o que virá. Quantos lembram? O que acontecerá. Ele ainda é vivo, Osés de Paula? Não sei. Eu já matei tanto cantor que ainda está vivo. Romanos capítulo 4, eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã, mas eu sei de uma coisa, se Deus estiver comigo, isto vai fazer toda a diferença, amém? Romanos 4, a partir do verso 1 diz, essa não é a minha versão, né? Mas tudo bem, vamos lá. Irmãos, vamos lá, vamos na minha versão. Aí sim, agora vai. Vamos lá. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pensa que, Deus escreveu pensando em mim, Deus escreveu pensando em mim. Pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado por justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é atribuída como justiça. O que esses primeiros 4 versículos estão querendo ensinar para mim e para você? Cuidado, não seja funcionário de Deus. Deus não está querendo novos funcionários. E a minha preocupação com algumas pessoas que fazem campanhas, jejuns de 10, 15, 7 dias, 20, 40, que fazem votos. Pastor, o senhor é contra essas coisas? De jeito nenhum. Mas não queira comprar Deus. O que a gente faz é para alegrar muito o coração do nosso Pai. Senhor, eu reconheço que só Tu podes fazer isso. Não adianta eu trabalhar, não adianta eu fazer que nem louco, essas coisas. Mas Senhor, eu estou jejuando para mostrar para o meu corpo que quem manda no meu corpo é o Senhor e não a minha vontade. E eu estou fazendo isso para adorar o Senhor. Eu sei que Tu podes fazer,
mas não há nada que eu faça que me torne digno de receber, mas eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou fazer um voto para agradar o Senhor. Voto é um negócio um pouco mais perigoso. Eu não recomendo. Meu filho vive e pastor, pai, me autoriza a votar. Eu falei, filho, agora você já cresceu. Por quê? Porque, meu amigão, o que você falar para Deus que você vai fazer, você tem que fazer. Por isso Jesus diz, melhor não votar. Senhor, me ajuda a jejuar 5 dias. Me ajuda a jejuar 3 dias. É diferente. Senhor, se tu me deres tal coisa, eu vou jejuar durante 12 dias. Meu irmão, de Deus não se zomba. O que você disse para Ele que vai fazer. E aí entra num outro problema. Que às vezes até a pessoa está fazendo a coisa certa, mas ela está fazendo com um coração de empregado. Que é o que o texto está dizendo. Que Deus não está querendo pagar salário para ninguém. Ele está querendo abençoar os seus filhos. E tem gente que se relaciona, seu Júlio, com Deus como se Deus fosse o patrão. Eu dei o dízimo, agora o Senhor tem que abrir todas as janelas do céu, todas, aquela está semi-aberta, abre aquela também. Ei, Senhor, eu fiz lá, eu preenchi, eu preenchi a ficha lá, mandei meu currículo, eu sou dizimista, trizimista, quadrizimista, Senhor, agora o Senhor tem que fazer. Não, repita comigo, Deus não quer empregados, Deus quer filhos que vão fazer muito mais do que o empregado. Quantos aqui tem negócio próprio, ou é autônomo, ou tem a sua empresa, ou trabalha por conta própria? Quantos aqui? Quantos aqui? E pode baixar a mão. É verdade o que eu vou dizer agora, que quando a gente se torna o dono da empresa, o autônomo, a gente trabalha muito mais do que a época que a gente era funcionário. Quantos concordam com isso? Porque funcionário tem horário para entrar, o dono já entrou. O funcionário tem horário para sair, o dono, ele não tem horário para sair. O funcionário tem férias, e o dono, Senhor, encosta sua cabecinha no meu ombro e chora, né? Quantas vezes eu já passei dezembro pagando o 13º para os meus funcionários, e eu orando para o que sobrou, para ver se ia sobrar alguma coisinha para mim. Então deixa eu dizer uma coisa para você, no nosso relacionamento com Deus, você não é empregado de Deus, você é o filho do dono de todas as coisas. Alegria minha que ontem os últimos a saírem desta igreja, que não estavam cantando, nem pregando, viu, irmãos? Eu e mais um grupo de pastores, fomos os últimos a sair, com vassoura numa mão, pá na outra, e alegria minha em ver aquela cena, que na hora de fechar o portão, só tinha ficado o pastor junto comigo, e o meu coração explodiu de alegria, por quê? Porque nós não somos funcionários de Deus, nós somos filhos do dono de tudo. A gente não faz o que nos contrata para fazer, a gente faz, irmãos, o que alegra o coração do nosso Pai. Como eu e você, na hora de jejuar, Pai, eu estou precisando de tanta coisa, mas eu vou jejuar, Senhor, porque eu sei que o jejum alegra o seu coração, porque na hora que eu jejuo, estou dizendo que eu não sou escravo da minha vontade. Viu, irmãos, no jejum a gente está dizendo assim, eu não sou escravo da minha vontade, meu corpo quer bolo prestígio. E eu digo não.
Meu corpo quer, né? Aquele contrafilé, oh Deus, no ponto, acebolado, com arroz, feijão e um ovo frito assim com a gema estralada. Eita Deus maravilhoso! Mas aí eu olho e eu digo, hoje eu estou jejuando. Eu vou para o banheiro, e enquanto os outros comem, Senhor, eu te amo tanto. E eu estou fazendo isto, porque Tu és a minha maior necessidade. Aos meus olhos, Senhor, eu preciso ser promovido. Aos meus olhos eu preciso de uma casa própria. Aos meus olhos eu preciso de um carro melhor. Mas eu sei que a coisa que eu mais preciso é da Tua presença. Vem e enche. Aí sabe o que Deus faz? Buscar em primeiro lugar o reino, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Só os filhos aplaudam o seu pai. Glória! Diga assim: não há necessidade de fazer algo para ser salvo, porque o que me salva não é o que eu faço, mas é crer naquilo que Ele fez. Beleza, irmãos? Vamos seguir em Romanos, vamos lá. Continua, verso 6. Verso 6. E assim também que Davi, o rei Davi, declara ser feliz, bem-aventurado, o homem a quem Deus atribui justiça, independente das suas obras. Bem-aventurado, felizes, são aqueles cujas iniquidades são perdoadas, guarde isso, e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado, feliz, o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Ouça aqui, o que é que Deus está querendo aqui ensinar para mim e para você? Que fique feliz, e muito feliz, porque para Deus, pecado perdoado é pecado esquecido. Deus não se lembra mais. Agora, existem 3 níveis de perdão. Primeiro nível, quanto tempo Deus demora para perdoar o homem? Quanto tempo? Quanto tempo? Responda para mim, quanto tempo Deus demora para perdoar um homem? Hein, irmãos? Fale aí. Instantâneo. Se eu realmente me arrependi daquilo que eu fiz, e eu digo: Senhor, pequei, me perdoa, Deus me perdoou em que momento, irmãos? Naquele exato momento, Alexandre, ponto. E para Deus, a Bíblia diz que Deus não vai se lembrar disso nunca mais. O que está ensinando eu e você nisso? Porque existe agora o segundo nível de perdão, irmãos. Quando eu preciso me perdoar. O primeiro nível é Deus me perdoando. O segundo nível, agora eu também preciso me perdoar. Porque tem gente, irmãos, que está aí, procurando um psicólogo, terapeuta, e aconselheiro, e sei lá, e mentor, e sei lá o que você está querendo, para dizer o quê? Então, olha, há 25 anos atrás, eu disse para o meu marido, eu disse para minha esposa, eu falei, eu fui em tal lugar, eu fiz algo. Ei, deixa eu dizer algo para você, que talvez seu psicólogo nunca vai dizer para você. Quem é você na fila do pão? Se enxerga, mano. Quem é você para ficar se acusando?
Se Deus disse que te perdoou, quem é você para se acusar? Aquele que é maior do que tudo e do que todos, quando disse, eu perdoei você, é porque Ele nos perdoou, e agora o que eu acho, o que eu penso, não vale nada, porque Deus é maior do que aquilo que eu acho ou penso. Você pode glorificar ao Senhor por isso? Mas aplauda de verdade. Sabe por quê, irmãos? Porque eu estou insistindo, Marina, em que a gente precisa aplaudir de verdade, porque tem um monte de gente, irmãos, que está numa depressão louca, numa amargura louca, porque eu disse uma vez, eu fiz uma vez, eu fui uma vez. Realmente você nunca poderia ter dito, você nunca poderia ter feito, você nunca poderia, mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados. Mas irmãos, tem gente que vive, você vai descobrir lá, está triste, morocochoco, arrasado, desanimado, sem sonho, sem, sabe por que minha vida está desse jeito? Porque eu fiz, o diabo só entra aonde tem porta aberta. Repita comigo, o diabo só entra aonde tem porta aberta. Quando eu libero ele para entrar. Agora a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vai libertar você. Realmente, você está colhendo muita coisa que realmente você plantou. Mas ouça que Deus é um Deus de misericórdia. O que é misericórdia? Eu merecia receber isso, mas o meu Pai de misericórdia, eu disse para Ele, Pai, pequei contra Ti, Senhor, eu pequei, restaura em mim a alegria e o sonho novamente. Sabe o que Deus faz? Ele diz para mim e para você, levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor está nascendo sobre ti novamente. As trevas encobrem a terra, mas sobre ti nasce a luz do Senhor. Glória! É isso que Romanos está dizendo, irmãos, que Deus não vai ficar jogando na nossa cara. Agora existe o problema do terceiro nível de perdão. Esse é complicado. Qual é o primeiro nível, irmãos? Deus. Que demora quanto tempo? E a gente, quanto tempo a gente demora para se perdoar? Mas hoje você está ouvindo que a alegria de Deus é esquecer os pecados de alguém que se arrependeu. Vou repetir. A alegria de Deus é jogar no mar do esquecimento aquilo que você fez, mas disse, pequei contra o meu Pai, me perdoa, Pai. A alegria dele é dizendo, eis que faço novas todas as coisas. Segue em frente, filho meu, segue em frente, filho meu, glória! Terceiro nível de perdão. Aí esse é complicado, sabe por quê? Porque agora não envolve Deus e nem você, são os outros. Quanto tempo demora as pessoas para perdoarem você? Acho que diz que veio os xiitas. Tá mal. Tem gente, e eu preciso ser verdadeiro, tem gente que o que você fez, nunca ela vai se esquecer. Ele nunca vai se esquecer. E o pior, além de não esquecer, ainda vai jogar na sua cara. Sabe quando? Até você morrer.
Estou sendo exagerado ou é verdade? Tem gente que não vai perdoar você nunca. Mas qual é a minha alegria? Primeiro, eu preciso perdoar. A ausência de perdão do outro, ponto. Lembra de Jesus? Pai, perdoa, eles não sabem o que eles estão fazendo. Ponto. Estevão, perdoa, não sabe o que estão fazendo. Eu perdoo. Eles estão arrependidos? Não estão. Mas o problema é deles agora. A minha parte eu fiz. Pedi perdão para Deus, me perdoei. Agora os outros, irmãos, se Deus é maior do que eu, imagina o quanto Ele é maior do que os outros que vão me acusar. Ouça aqui. Agora tem gente, irmãos, que fica como um cão vira-lata, dona Creuza, lambendo um negócio que não é para lamber, é para jogar fora. Estão falando de você, e daí? Deus me perdoou. Estão falando que você fez, fiz sim, mas eu estou lavado pelo sangue do Cordeiro, e agora eu sou filho de Deus, amado, precioso. Tenho um pai que sonha comigo, mas olha a barbaridade que você fez. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Glória! Agora, parece ser simples isso, né, irmãos? Mas não é. Dá uma chacoalhada quem está da esquerda e falei, você entendeu o que Deus falou com você? Chacoalha mais de novo assim, você entendeu? Que irmãos, né, lembra do orelhão? Quem já usou orelhão aqui, da Telesp, lembra? Olha o Jurassic Park aqui, ó. Né? Todo Jurassic Park já usou o orelhão da Telesp. E todo mundo já passou por aquilo do orelhão, engolir sua ficha e não fazer a ligação. Não vou perguntar aqui quantos já deram soco, chute, para o abençoado do orelhão devolver a sua ficha, porque era caro a ficha. Irmãos, eu já bati em tanto orelhão, eu era vítima de orelhão, engoli minha ficha. Eu falei, eu não tenho dinheiro para comprar outra, você me devolve essa minha ficha. Então, irmãos, para ver se a ficha cai, tem crente, irmão, que a ficha não cai, Marco, e continua na fossa com o seu problema. Olha, pastor, eu preciso fazer já ouviram falar de negócio de algo chamado cura interior? 99% das pessoas que pensam, né, que precisam passar por cura interior, o grande problema dela não foi Deus, ou foi ela, ou o que os outros estão fazendo com ela. Ela não se perdoou, Júnior. E aí está lá dentro uma assombração, Frankenstein. Um Godzilla mais atual, né? Assombrando ela. Meu, se Deus perdoou você, chuta o Godzilla. Mais moderno. Como que é da Marvel? Aquele lá, o... Titanos é onde eu morei. Thanos. Chuta o Thanos, bota o Thanos para correr, meu. Agora não, fica lá dando comidinha pro Thanos lá. Olha, lembra? Você lembra, Thanos? Eu também lembro. Então, o que eu fiz? Eu não poderia ter feito aquilo. Eu sei, Thanos, come você, come eu. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Decida ser uma pessoa curada. Decida ser uma pessoa curada. Tem coisa, irmãos, que Deus já fez, mas nós estamos, ai, Senhor, faz. Não, eu já fiz. Aí vai, Senhor, faz. Não, eu já fiz. Não, Senhor, faz. Não vai. Eu já fiz. Já perdoei você. Se perdoe. Mas, Senhor, estão falando de mim. Aí eles, filho, eles, natureza má e perversa.
ainda não se converteram. O importante é que eu estou acima de tudo e de todos. Eu e você precisamos olhar para o nosso passado e dizer: eu decido que estou curado, eu decido que eu estou curada, porque tudo aquilo que eu fiz, o sangue do Cordeiro já me purificou de todos os meus pecados. Fiz sim, falei sim, fui sim, mas Senhor, perdoa e lava-me com teu sangue. Eu me arrependi, e depois que pequei e clamei pelo sangue do Cordeiro, eu estou perdoado. Irmãos, numa atitude profética, que o nosso corpo precisa falar, amém? Eu vou contar até 3, e quando chegar no 3, eu quero que você levante, e você vai aplaudir a Deus, porque Deus não faz uma lavagem cerebral na gente, a gente lembra o que fez, mas o que a gente lembra agora, não destrói a gente. O que a gente lembra glorifica o nosso Pai, porque, nossa, olha tudo que eu fiz, mas Ele me perdoou, Ele me sarou, eu estou sarado, curado e liberado para prosperar. Sabe o que é quando você diz assim: eu declaro que você está abençoado? O que é isso? É liberado para prosperar, liberado para ir adiante. Continue, continue. Lembra lá do Nemo? Continue a nadar, continue a nadar. Vá, filho, nade e corra. Amém? Então, à medida que você vai aplaudindo ao Senhor, e sabe o que vai acontecer? Seu cérebro vai lembrar de um monte de coisa que você fez, mas à medida que você vai aplaudindo, você vai gritando: glória a Deus, obrigado Senhor, mais um que eu fui perdoado, 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 e você vai aplaudindo e dizendo: Senhor, eu fui perdoado, obrigado, amém? Diga assim: eu preciso decidir ser curado. Irmãos, entenda isso. Pare de ficar jogando dinheiro desnecessário. Desnecessário, eu digo assim, algumas pessoas precisam, porque não entenderam. Por isso que a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade liberta a gente. Liberta a gente, não estou jogando pedrada em quem vai não, entenda, irmãos, mas à medida que a gente vai conhecendo tudo aquilo que Deus já fez, a gente vai se libertando de um monte de fantasmas do nosso passado, porque agora eu sei quem eu sou uma nova criatura, e todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos do Deus Altíssimo. Eu posso não ter, como aquele menino, uma casa em Dubai, uma Ferrari que não serviu para nada para ele, mas sabe, eu sou cidadão dos céus, e um dia eu verei o Rei da Glória, eu estarei com ele, o meu Senhor virá para me buscar. Eu sou a igreja do Senhor nesta terra. Amém. Olha lá. 1, 2, só os curados. 3, aplaudam a Ele e diga: obrigado, obrigado, glória. Quero ouvir um grito de glória, mais forte, glória. Amém. Isso aqui, olhe para mim. Existem coisas, repita comigo: existem coisas que Deus espera de mim, um posicionamento. Eu preciso me posicionar como uma pessoa curada. Minha mente lembra, minha esposa lembra, meu marido lembra, meus filhos lembram, meu patrão lembra, mas eu decido ser curado. Quando a gente é curado de verdade, sabe o que ocorre, irmãos? A gente se levanta e corre. Amém? Não vou pedir para você correr, fica sentado. Pode sentar, obrigado, irmãos. Sequência aqui,
Eu quero definir para você algumas coisinhas a respeito do que é pecado que destrói o homem. Assim, pastor, pecado é roubar, matar, destruir? Não, ó. Presta atenção em algumas coisas que talvez você não chame de pecado, mas isto é pecado e agride a natureza santa de Deus. Beleza? Está aqui? Você está aqui? Está aqui mesmo? Pastor, claro que eu estou aqui. Você está pensando que você está vendo um fantasma? Irmãos, a sua cabeça está aqui. Vamos lá. Olha alguma das características que muitas vezes, algumas frases que a nossa vida demonstra, ou a gente fala, ou a gente age desta forma. Quando o homem diz, eu não preciso de Deus, ganhei, consegui, graças a mim, louvado seja eu. Tudo é dele, por ele e para ele. Obrigado, Senhor, pela inteligência que o Senhor me deu para eu conseguir acabar esta obra, para eu conseguir entrar neste emprego. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu inteligência para resolver este problema. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu habilidades nestes negócios. Obrigado, Senhor, obrigado, foi dele, porque dele, por ele e para ele. Então cuidado quando você diz, eu não preciso de Deus. Isso é pecado. Segunda coisa, eu sou o dono da minha vida e do meu destino. Quem manda na minha vida sou eu. Depois de mim. Está errado o português, viu, irmão? Só estou brincando aqui. Vamos lá. Depois de mim, sou eu. E o próximo? Não tem próximo, sou eu. Primeiro eu, e depois eu de novo. Cuidado com isso. Diga assim, a minha vida não está nas minhas mãos, está nas mãos dele. O meu destino está nas mãos dele. Irmãos, eu já disse isso um dia, antes de nós entrarmos nos céus. O grande juiz vai mostrar para mim e para você, para que naquele dia nós vamos entender tudo o que ocorreu na sua e na minha vida. Já aconteceu coisas na sua vida que você não entendeu? Por que aconteceu ou por que não aconteceu? Já teve na sua? Eu já tive um monte. Mas naquele grande dia, porque o principal para Deus neste momento é quando aconteceu ou quando não aconteceu, a gente continua dizendo, o meu Deus é soberano, Ele reina. Está doendo, está sangrando, antes da fundação do mundo. E o Espírito... Canta de verdade, irmãos. Então, não estou entendendo nada, mas eu continuo crendo que Ele nunca perdeu o controle da história da minha vida. Ele sabe porque eu tive esse pai e essa mãe, porque eu morei, porque naquele grande dia eu vou entender o projeto final de Deus. Vamos lá? Outra coisa que também é pecado. Eu te obedeço e sirvo, mas tem que me pagar um bom salário. O que eu vou receber, Senhor? Eu vou lá ajudar lá na igreja, vou ajudar a lavar. Eu cheguei mais cedo, eu arrumei o som, eu entreguei meu dízimo, minha oferta, eu investi, eu socorri. Mas o negócio é o seguinte, e aí? E agora? O que eu vou receber em troca? Isso é pecado. Ter um coração de empregado e não de filho, isso é pecado. Nós precisamos. Por que eu entrego meu dízimo e minha oferta, irmãos? Porque eu sou assalariado de Deus? Não, porque eu sou filho e tenho alegria em obedecer o meu pai. Ponto, acabou. Ai, pastor, o dízimo, sim, não concordo. Filho, é porque você não é filho, por isso que você discorda. Porque o filho, ele faz além daquilo que o pai lhe pede, porque ele tem prazer e alegria
em servir o seu pai. Ponto. Não vou discutir com você. Eu quero discutir. Filho, se quiser, um dia a gente discute teologicamente, biblicamente, mas não adianta eu provar para você biblicamente que dízimo e oferta faz parte da vida cristã, se você não tem coração de filho. Não adianta. Olha lá, eu sou salvo, pois eu sou descendente biológico de crente, de Abraão. O judeu acha que assim, porque eu sou judeu, eu sou salvo. E vai para o quinto dos infernos com sangue de Abraão e tudo, porque não adianta ter o sangue de Abraão e não ter o Deus de Abraão. Entendem isso? Não adianta ter o sangue do seu pai que é crente, servo do Senhor, se você não tem o Deus do seu pai e da sua mãe. Outra coisa, se preocupa com demonstrações físicas e aparentes, como tipo de roupa, circuncisão, também com a participação em cerimoniais. Cuidado para não viver uma vida autônoma sem necessidades de Deus, dos seus cuidados, da sua direção e da sua companhia. Semelhante àquilo que ocorreu com Adão e Eva. Quando eu saio de casa dizendo, Senhor, eu estou indo trabalhar. Senhor, vai comigo, vai na minha frente. Senhor, sê comigo. Tá bom, você deveria ter dobrado o joelho em casa, mas tá bom, perdeu o horário. Mas vá no ônibus, vai na lotação. Vai lá dentro do Uber, sei lá, filho. Mas vai lá clamando o Senhor, vai adiante de mim. Cuida de mim nesse dia de trabalho. Me livra de todo mal, me livra, ser comigo, a tua presença. Irmãos, isto alegra o coração do nosso Pai. Amém? E a ausência disso traz tristeza. Verso 9, Romanos, verso 9. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente para os circuncisos ou também para os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão por justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E creu e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, por vir a ser pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Irmãos, eu não sei você, mas quando eu era pequeno, eu li esse texto e falei, nossa, entendi nada. Na circunciso, entendi nada. Deixa aqui eu usar uma ilustração. Vamos lá, deixa eu pegar aqui o meu querido, o Júnior e a Jordana. Vem aqui os dois aqui, por favor. Deixa eu usar aqui de exemplo. O que é que Deus está querendo dizer para mim e para você? Vamos lá, nada contra você, está malhando agora, entendeu? Mas você será o péssimo exemplo. Vem cá. Você representa o nosso lado exterior, né? Lado exterior, todo bonitinho, cabelinho de Brad Pitt. A Jordana está cuidando bem dele. Aí, ó, todo fitness, saradão, tá lá. Ó, esse aqui representa o nosso lado exterior, que é o que todo mundo está vendo. Deus está dizendo aí que Abraão creu quando ainda não era circuncidado. Isso aqui representa obras, representa aquilo que as pessoas estão vendo. As pessoas estão vendo eu carregar a cadeira, as pessoas estão vendo eu cantando, eu tocando, eu organizando. As pessoas, isso aqui representa aquilo que os homens veem, circuncisão. Deus disse, que você precisa ajudar ao serviço. Trabalhai e orai. Então, faz parte da vida cristã você trabalhar e servir a Deus. Todavia, ele está usando de Abraão de exemplo, porque Abraão, antes do externo, ocorreu algo para Deus na frente. Deus olha o que está lá dentro.
A gente consegue enxergar a fé de alguém? Não dá. Não dá para enxergar. A verdadeira intenção, motivação, a gente não consegue enxergar. O que a gente enxerga? A gente enxerga o saradão. A gente enxerga que ele está tocando, que ele está cantando, que ele se candidatou para ser ajudante do mal com Deus. Então, Deus, ele está ali, é o que a gente vê. Para Deus isso é importante, isto é importante. É importante cuidar da sua saúde, é importante você estudar para se profissionalizar. Viu? Até quando você vai aguentar esse ritmo de trabalho? Você está trabalhando com algo, tá bom, hoje você tem força e vigor, mas e aí, com 40 você aguenta, e com 50 vai aguentar? Até a Nike aprendeu com as escrituras, que o amanhã começa agora, eu preciso me preparar hoje, para o amanhã, preciso cuidar da minha saúde, eu preciso cuidar agora. Se eu só cuidar disso, sem me atentar para isso, aí nós estamos enroscados, irmãos. Porque o que ocorre? Muitas vezes a gente se embrenha, porque isso aqui tem tanta coisa, que às vezes a gente exagera. Com isso você pode exagerar, com isso aqui não. Com isso daqui, você exagera, está malhando demais, esquece, agora não tem tempo mais para estudar, agora o meu negócio é fitness, agora é gym, academia, todo dia, e você não faz um curso para poder avançar ainda mais na sua profissão, no seu trabalho, você não consegue tempo mais para orar, porque agora você está cuidando da saúde. Deus quer que você cuide da saúde, sim, mas Ele também quer que você tenha um tempo de oração, que você possa tomar um café da manhã com a sua esposa, com seus filhos. Deus quer também, aí outro lado daqui, está trabalhando, não, mas eu estou colocando provisão na minha casa, mas não está cuidando da saúde, a qualquer momento dá um piti lá, não curtiu a esposa, não curtiu os filhos, não curtiu o marido, não, agora eu estou aqui trabalhando, vocês já perceberam que a maior parte das mulheres bem-sucedidas financeiramente já estão no 3º, 4º, 5º casamento? Por quê? Eu me basto, eu cuido de mim, Como eu e você precisamos tomar cuidado com isso, irmãos. Isto daqui que ninguém vê, que é o secreto do quarto, quando nós nos enchemos de comunhão com Deus, profundidade no relacionamento com Deus. Nós estamos aqui, não consegue orar na sua casa? Nós vamos mandar até o final da semana, vamos mandar dias escalados que você pode pegar um amigo, uma amiga e vir aqui orar. Nós temos uma sala de oração preparada para isso, ungida para isso. Todavia, isto precisa ser uma fome e sede do seu interior, irmãos. Os homens estão olhando isso, o quanto de dinheiro você tem, o quanto de reputação, se canta bonito, se toca bonito, mas Deus está olhando aquilo que ninguém vê. E este é o problema da circuncisão. Deus mandou circuncidar, mas os caras se apoiaram tanto, mas eu canto na igreja, eu expulsei demônio, lembra lá de Mateus? Senhor, no teu nome nós expulsamos demônios, no teu nome nós curamos enfermos, e ele diz o que? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque por fora está lindo, bonito, mas por dentro está destruído. Ele não está cantando para glorificar a Deus, ele está cantando para glorificar o seu próprio ego. Tira ele da escala para você ver, não coloca ele, não fala que foi ele que construiu, não fala que foi ele que fez. Como eu e você, irmãos, precisamos, é isso que o texto está dizendo, que para Deus o mais importante não é circuncisão ou incircuncisão,
Porque Abraão creu sem ter feito ainda nada. Não tinha circuncisão ainda, mas ele tinha um coração rasgado diante de Deus. Você olhe para mim, o que você faz quando ninguém está te vendo. Vou repetir, você é o que você faz quando ninguém está te vendo. E Deus não me trouxe aqui para acusar você. Deus me trouxe aqui porque Ele sonha tanto com você. É Ele que te deu estes dons. Tem gente aqui cheia de dons. Tem gente aqui com habilidade de tocar, de cantar. E um dia você vai dar conta de tudo que você fez, que Deus te deu. Vai chegar o dia de acerto de contas. Tem gente que tudo bem, Senhor, eu usei todos os dons, o Senhor me deu, eu fui generoso, eu abençoei a igreja, abençoei as pessoas, abençoei a família, eu cuidei do som, eu carreguei as cadeiras, eu até levei o Devani para jantar, paguei para ele uma pizza. Só o Senhor para fazer isso. Olha lá, eu fiz, tá bom, realmente eu te dei dom de adquirir riquezas, eu te dei dons e habilidades, mas eu quero saber o seguinte, como é que estava aquilo que ninguém estava vendo? Como estava o seu homem interior? E eu quero fazer uma pergunta para você, como é que está aí dentro de você? Eu não quero saber o que o seu marido fala, sua esposa fala, embora marido e esposa conhecem muito. Você pode me enganar, mas enganar esposa e marido é difícil. Como é que está aí dentro? É isso que Deus ama e se preocupa com você. Vamos aplaudir ao Senhor, obrigado, viu? E enquanto a banda sobe, eu quero que você, vamos dar uma puladinha aqui, verso 17. Romanos, capítulo 4, verso 17. Como está escrito, por pai de multidões, por pai de nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica e chama à existência as coisas que não existem. Abraão esperando contra, o que ele fez, irmãos? Creu, para vir a ser pai de multidões, de nações. Por quê? Porque havia uma promessa. Verso 19, e sem enfraquecer na fé. Olhe para mim aqui. Ouça aqui, irmãos, se tem algo que agrada a Deus, é algo chamado fé. O que é fé? Não estou vendo, mas eu decidi crer. E se não existe, Deus torna a existência, Deus traz à existência aquilo que não existe. Como eu e você muitas vezes sofremos. Não é por falta de dinheiro, não é por falta de casa própria, não é por falta. Não. Sabe o que é a falta? É crer que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que cremos e daquilo que desejamos, daquilo que imaginamos. Irmão, sabe quando o diabo mata você? Não é quando você vai para Vila Formosa, ou para o Parque do Carmo, cemitério da saudade, não. Sabe quando o diabo mata você? Quando você deixa de crer que Deus tem poder para fazer. Fazer o quê, pastor? Sei lá. O que é que você precisa? Só um milagre. Isto é impossível. Irmãos, nós temos um pai
que tem prazer em fazer o impossível. Não vou mudar a música. Lembrar que em respeito a Cassiane lá, tem uma música lá que fala, acho que é com muito louvor, que vocês estavam cantando lá, não deixavam eu orar, ficavam lá cantando lá. Acha para mim a letra da música lá, porque irmãos, ou a gente começa a crer que Deus pode fazer, ou o diabo vai brincar com a gente. Diga assim: eu preciso, nesta manhã, sair daqui, primeiro, crendo que Deus me perdoou, e isso me basta. Diga para o seu irmão, diga assim: Deus perdoou você, filho, então isto basta para você. Eu fui perdoado, e agora eu vou para o céu. Ai, pastor, mas o cara aprontou tanto. Eu não concordo com esses negócios, sabe? O cara aprontou a vida inteira, e aí depois ele diz: filho, então continua com seus achismos, e aí depois um dia você vai se ver com Deus, e aí você conversa com Ele. Porque eu conheço um Deus que diz que quando nós nos encontramos com Ele, Ele perdoa todos os nossos pecados, e nos coloca diante de uma nova história. Amém, irmãos? Eu preciso decidir, crer, que pecado confessado é pecado perdoado. E segunda coisa que eu não estou largado neste mundo, que eu dependo de Deus. Diga assim: eu não estou largado neste mundo. Eu tenho um Deus que intervém. Eu tenho um Deus que ouve as minhas orações. Porque tem gente, irmãos, que é toda bonitinha, cheirosinha assim, ele vai para a igreja bonitinho, tem o dízimo, dá oferta assim, ele ajuda assim, bonitinho assim, mas sabe o que ocorre? Ele não tem uma fé que rasga o céu. Se tem algo que alegra Deus, sabe por que Abraão alegrou a Deus? Porque Abraão creu no impossível. Creu que só Deus. Mas a gente vive uma época que a gente fala assim: entreguei para Deus. Mas quando as pessoas falam que entreguei para Deus? Quando a gente desistiu dela. Diga assim: eu não posso desistir de ninguém, porque o meu Pai não desiste de mim. Vai ter dificuldade, vai ter tribulação, vai ter mar, vai ter Faraó, vai ter chato. Olha o chato do seu lado e fala assim: vai ter chato na minha vida. Vai ter, como que é, Thanos, vai ter Godzilla, vai ter King Kong, vai ter Mulher Maravilha. Não, Mulher Maravilha não. É Maravilha não. Mas vai ter, irmãos. O que não vai faltar é dificuldade. Aí Jesus faz a oração sacerdotal: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Que mal é esse, irmãos? Que mal é esse? É no meio da tribulação perdermos a fé. No meio da tribulação, eu e você precisamos continuar cantando com muito louvor. Quer ver? Põe a letra para mim, eu gosto da letra dessa música. Olha a letra antes de cantar. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Repita comigo: Deus não rejeita nenhuma oração. Não mudou nada, não aconteceu nada, mas eu continuo crendo, porque meu Pai fica feliz quando Ele olha para mim e encontra fé no meu coração. Deus não rejeita. Nunca vi um justo sequer sem resposta, ou ficar no sofrimento. O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. A gente sabe o final da história de Abraão, mas ele não sabia. A gente sabe, o final da história de José, José não sabia. A gente sabe o final da história de Davi,
Davi não sabia, quando ele viu aquele leão vindo para cima dele, e agora morri. Não, o que ele fez? Pegou uma pedrinha lá e pá! Deu na testa do leão. E aí veio o urso de novo, pegou o urso. Você pensa o quê? Só porque você é grande, mano? Só porque você é grande? Eu também faço você. Sou pequeno, mas pode vir quente que eu estou fervendo. Derramado o óleo da unção sobre mim. Ai, pastor, então o problema é o óleo. Não, filho, não teve óleo nenhum na cabeça, que nós estamos na vibe, né? É o mergulho da Naamã, é o óleo não sei o que, é a fronha, é a coberta, é o lençol, não, irmãos, o que você precisa é do Deus de Abraão, ponto, basta. Do Deus de Davi, basta. O Deus de Elias, basta. Amém, irmãos? Eu e você, nunca vi um justo sem respostas, ou ficar no sofrimento. Mas pastor, já estou orando há tanto tempo. Abraão orou 13 anos, 13 anos. Há quanto tempo você está orando, pastor? 13 dias. O que eu faço com você, filho? O que eu faço com você? Nós estamos querendo coisa assim, a gente destrói em 40 anos, e quer consertar em 40 dias. Vou bater, porque a Bíblia diz: batei, e abrir-se-vos-á. Nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que permanecem crendo. E ainda que não exista, Deus é poderoso para trazer a existência. Mas você precisa continuar orando e crendo. Eu não estou recebendo porque eu pequei no passado. Para com isso. Se você se arrependeu, Deus perdoou você. Agora, aquele que é poderoso para fazer tudo em todos. Aquele que é poderoso para fazer tudo em todos. Amém? Nunca por causa porque você merece, mas é por causa dele. Sabe por que às vezes Deus faz um monte de coisa na vida de alguém? Mas por que Deus fez na vida dele e não na minha? Eu sou melhor do que ele. É por isso mesmo, porque você acha que você merece. Aí por isso que Deus fez na vida dele e não faz na sua. Porque ele dizia assim: eu não mereço de Deus, só um milagre, mas eu creio em milagres. Agora você disse para Deus: Senhor, eu fiz tudo bonitinho, agora o Senhor pode me abençoar. Seu fariseu, seu saduceu, seu incircunciso de coração, né? Eu e você fomos chamados para crer no impossível. Tem algo na minha vida que eu tenho. Minha esposa externou para mim um desejo do coração dela. Eu falei assim: Senhor, mas eu já tenho tanta coisa. Isso aí eu não preciso. Eu não preciso disto. E aí esta semana, preparando essa mensagem, disse assim: eu sei que você não precisa, mas aquilo, quando eu der, será um milagre tão grande, porque eu sei que você não tem condições de fazer aquilo. Pede-me, e eu serei glorificado no dia em que eu fizer. Realmente você não precisa daquilo, mas eu serei glorificado naquele dia. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que não sabes. Nós temos um Pai, que tem prazer em dar aquilo que a gente nem precisa. Deixa eu usar um exemplo aqui dos meus cachorrinhos, irmãos. Eu já contei para vocês que eu tenho 2 cachorrinhos. Eu cheguei em casa, e eu perguntei Marina: amor, você já deu comida para os cachorrinhos? Aí ela falou assim para mim: eu já dei. É mesmo? Aí eu olhei para eles, falei assim: eu queria dar. Aí eu falei assim: mas eles já comeram? Já. Eu já não falei para você que eu já dei, eles já comeram bastante. Eu fico olhando para eles, fico olhando para mim. Puxa vida, eles não precisam de mais. Se eu só colocar ração, ele não vai comer. Aí o que eu fiz? Abro a geladeira. Meus 2 cachorros, irmãos, parecem 2 ratinhos. Eles amam mussarela. Aí eu peguei a mussarela, piquei a mussarela, coloquei um pouquinho de ração,
e falou assim: come agora, vai, na minha frente, que eu quero ver vocês comendo. Eu sei que vocês não precisam, mas é um agradinho para vocês. E eu fico tão feliz que aí o Nick, o macho, fica assim, lambendo os beijos, porque ele ama mussarela, ama, não pode comer muito, eu só dou uns picadinhos assim. Aí ele acaba de comer, fica balançando o rabinho, eu falo assim, ó, você não precisa, mas eu dei só para alegrar o seu coração. Aí ela fala: amor, você. Aí eu falo: se você fosse uma cachorrinha, você ia querer que eu fosse o seu dono. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Olhe para mim. Tem tanta coisa que o nosso Pai tem prazer em nos dar, mas Ele não quer dar para empregado. Ele quer dar para filhos. Ele quer dar para filhos. Só os filhos fiquem de pé. Tem tanta coisa, olhe para mim, que o diabo disse: você não vai receber, nem peça aquilo, porque olha o que você já fez. Se enxerga. Ó, tem gente aqui que o diabo já gritou: acorda, mano, olha quem é você, olha o que você fez. Se enxerga. Só que hoje nós vamos gritar para ele: enxerga quem é que está dentro de mim, porque o maior está dentro de nós, irmãos. Se vós, disse Jesus, irmãos, Jesus disse: se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos seus filhos, imagina o nosso Pai Celestial, que Ele sim é bom. Ele ama você, sua casa, sua família, seus filhos, e Ele quer que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Ele. Levante suas duas mãos para o céu.